Vem, vem. Cheguei! Aí quando eu voltei, aí eu peguei, entrei em contato com um advogado, com a Defensoria Pública para advogado, tipo, entrar com pedido de alimentos. Aí quando a gente entrou com pedido de alimentos, a gente descobriu que ele já tinha entrado com pedido de alimentos, que deu jurisprudência. Mas eu nunca fui intimada. Mas peraí, eu acho que a gente pulou uma parte da história. Porque você acabou perdendo a guarda da Antonella quando a Catarina foi nascer, não foi isso ou não? Foi, só que ele não chegou lá ainda. Ah, tá, isso eu tava vendo. antes. Verdade, é verdade. Aí, É que eu já tipo, estou antecipando. Eu não entrei com antecipando. entrei com pedido de pensão. Aí quando eu entrei com pedido de pensão, eu descobri que ele já tinha entrado antes com pedido de pensão. E esse pedido de pensão dele, eu nunca fui intimada. Eu nunca tive, tipo, o conhecimento desse processo. Mas ele já tinha conseguido, em caráter de eliminar, pra me dar a pensão provisória de um salário mínimo, que era os 1.000 e tantos reais que eu nunca tinha entendido. Por isso que do dia pra noite ele começou a mandar só esse valor. E eu não tava entendendo nada. E ele também nunca me explicou, ele nunca me contou. Porque o mínimo que ele poderia fazer era chegar pra mim e falar assim: olha, Ludmilla, deixa eu te falar uma coisa. Entrei na justiça, tá aqui o processo. A partir de hoje eu te mando só esse valor. Era só isso que ele precisava ter feito. Mas ele nunca fez. Então eu tava ali, Sem saber. sem saber, sem entender nada. E sem poder fazer muita coisa, né? Eu ia fazer muito o quê? Não tinha nada pra fazer. Grávida no meio da pandemia, com a bebê de meses em casa, a Antonella nem andava ainda. Eu ia fazer o quê? Todo mundo, as grávidas estavam tudo morrendo naquela época. Tudo morrendo, era um massacre de grávida que eu nunca vi coisa daquela na minha vida. Acre ainda, que foi muito difícil a época da pandemia. Foi muito difícil para todo mundo a época da pandemia, mas no Acre foi muito pesado. O nosso sistema de saúde lá era muito pequeno, não tinham feito ainda aquele hospital de emergência só para Covid, demoraram para fazer. Ai, foi um negócio. Então eu tinha muito medo de morrer. E eu tinha muito medo de sair e morrer, porque o problema não era morrer, eu deixar a Antonella. Então, eu me resguardava demais. Eu não saía pra lugar nenhum quando tava nessa época do Covid. Aí, beleza. Quando deu jurisprudência, aí a gente começou a movimentar esse processo de pensão. Que era que ele já tinha dos alimentos. Aí começou, tipo, eu provar que eu tinha uma união estável com ele, que a gente morava junto, o padrão de vida que a gente tinha, o apartamento que a gente morava antes. Ele nunca me dava dinheiro em transferência bancária pra minha conta. Eu tinha um cartão no nome da empresa dele, da Calixto Foods. E aí, desse cartão, era o cartão que, tipo, eu pagava as coisas quando eu morava com ele. E depois que eu fui pra esse apartamento, ele nunca me dava dinheiro em conta, ele sempre me dava dinheiro em espécie. Quando ele começou a me dar dinheiro em conta, era os 1.000 e pouco que o juiz determinou. Então, era muito difícil pra eu comprovar a renda que a gente tinha. Porque ele era muito esperto. E eu nunca tinha me ligado dessas coisas. Pra mim, era questão de praticidade eu usar o cartão da empresa, por exemplo. Nunca imaginei que fosse outra coisa. Ele sempre me dava dinheiro em espécie. Como é que tu prova dinheiro em espécie? Não prova. E aí o processo começou a correr e tal. Só que quando esse processo começou a correr, já era um período muito difícil. Porque eu descobri que ele não estava pagando a luz, depois eu descobri que ele não estava pagando aluguel. E o dono do apartamento queria o apartamento de volta. Porque ele não atendia o dono. Ele falava, e eu não era locatária, eu era moradora. O locatário era ele. Então, e eu não tinha dinheiro. É tanto que nessa época, eu junto com o dono do apartamento, eu cogitei pagar a dívida com as coisas que eu tinha no apartamento. E eu assumi a dívida dali pra frente. Tipo, a anterior eu vendia as coisas que estavam no apartamento. Então, a cozinha planejada que tava lá ficava, fogão ficava, micro-ondas ficava, geladeira, os ar-condicionados, as coisas, as reforminhas que eu tinha feito no banheiro. Tudo colocando na ponta do lápis, eu ficando sem mobília no apartamento, não ia dar pra pagar o suficiente do mês de aluguel atrasado que ele tava devendo. Ele tava devendo muito aluguel atrasado. Não ia dar pra pagar. E é outra coisa, se eu deixasse lá e eu não desse conta de pagar as coisas desse apartamento, eu ia sair com a mão na frente e outra atrás. Eu não ia ter uma cama. Eu ia alugar uma kitnet e ia dormir no chão, porque eu não ia ter mais móvel. Eu falei, velho, tá muito errado isso. Não dá. E nesse meio tempo, ele tava mandando uma mulher chamada Juliana Caraça, que era uma amiga dele, que eu conhecia há muito tempo. Lembra que eu te falei que ele não deixava eu ter meus amigos, que eu não tinha minha família, etc? A Juliana Caraça era a única amiga que ele deixava eu ter. E a Juliana Caraça tinha filho e tal, então eu achava que ela que ela tava sendo verdadeira comigo, que ela tava sofrendo junto comigo por toda aquela situação que tava rolando, tudo Mas que ela tava era, tipo, uma acontecendo. infiltrada lá. Ela era, tipo, uma infiltrada. E aí ela falava pra mim, Fia, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus, Márcia, não pode fazer isso, eu vou tentar falar com ele, eu vou tentar falar com ele. E aí foi quando aconteceu a história sobre a Antonella ir pra São Paulo, que todo mundo falou que eu vendi a Antonella. Ah, ela vendeu a filha dela. Não vendi ninguém pra fazer nada. Por que houve essa fofoca, assim, esse burburinho? O fofoqueiro que eles pagavam pra falar mal de mim começou a espalhar isso. Que você, tipo, Que eu vendi ela pra comprar uma casa. Nem tenho casa, mas eu comprei uma. Entendeu? E aí ele pegou e foi com essa história, aí ele pegou e falou...
E a Juliana pegou e ficou fazendo esse intermédio. Esse intermédio durou, tipo, 2, 3 meses ainda. Foi um período muito grande. Só que isso, a corretora do apartamento batia na minha porta todo dia. Todo dia a mulher batia na minha porta querendo esse aluguel. Todo dia ela ficava mandando mensagem dia e noite, noite e dia. Vinha o dono do apartamento. Eu tava grávida, no meio da pandemia. Todo mundo surtado. Eu sozinha com a bebê. Eu quase não tinha contato com a minha família por causa da pandemia. Ele não me respondia. A filha dele falava pra mim pra eu ficar tranquila, porque eu não ia ficar sem ter onde morar, mas ela também me dava uma solução. Era muita coisa. Tu imagina assim, você muito pilhada, você muito nervosa, você muito preocupada. Eu já daqui a pouco ia ter neném. Eu tava grávida, daqui a pouco a Catarina ia nascer. E ele sabendo que a filha era dele. Como é que eu ia ter a Catarina com uma bebê de colo, que era a Antonella, que a Catarina nasceu, a Antonella tinha 11 meses. Não, a Antonella tinha acabado de fazer 1 ano. Mas nesse período a Antonella tinha 10, 11 meses. Como é que eu ia ter a Catarina com uma bebê de colo? No meio da pandemia, você tem onde morar? Sem ter dinheiro pra absolutamente nada, eu ia fazer o quê? Tipo assim, pensa de uma forma muito racional. Você fica perdido, você não tem o que fazer, pra onde ir. E aí, o dono do apartamento aqui no apartamento, aquela confusão, e a conta de luz já começando a atrasar, o dinheiro já não dava mais pra nada, eu já não tinha mais condições de ficar fazendo as coisas que eu fazia, porque a barriga cresceu, o apartamento era, o condomínio era uma ladeira assim, ó. Eu já não tinha mais condição de descer até o último apartamento pra voltar trazendo lixo. Eu já não tinha mais condição de ficar fazendo faxina, eu já não tinha mais condição. E aí, estava tipo no estágio final, quase final da gravidez. E aí, a Juliana Caras fazendo esse intermédio, ela falou assim, Fia, eu consegui falar com o Márcio. Ele vai falar com você. Aí ele pegou e começou a me ligar. Quando ele começou a me ligar, ele me ligou pedindo desculpa. Ele me ligou pedindo desculpa, falando que não era a intenção dele fazer aquilo, que ele estava perdido, que ele não sabia o que ele estava fazendo, que essa pandemia deixou os negócios dele muito ruim e que se um dia tu tiver o desprazer de conhecer ele pra falar com ele sobre qualquer coisa, a única coisa que ele vai ficar falando é assim, ó, eu tô perdido. Eu tô perdido. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito perdido. Ele fica toda hora assim. Qualquer problema dele, eu tô perdido. Tá perdido porra nenhuma. Ele tá matutando aqui na cabeça dele e tá se fazendo... O que ele vai fazer? Tá se fazendo de doido. E aí, ele pegava... Só que eu tava muito fragilizada na época. Cheguei!